Boa tarde a todas. Sejam bem-vindas a esta sessão de apresentação do TCC da Fernanda. Então vamos começar da seguinte forma. Formalmente, nós vamos fazer a apresentação e uma discussão, avaliação do trabalho de conclusão de curso da Fernanda Gonçalves Ferreira, no curso de especialização em permacultura, intitulada Da Privada à Fertilização, um olhar da permacultura para o saneamento ecológico como fonte de produção de nutrientes para fins de fertilização. As avaliadoras são a Maria Elisa Magri, membra interna da UFSC, e a Diana Farina Galbiati, membra convidada, permacultora. E temos visita da Maria Eduarda, que eu não identifiquei. Pode abrir a câmera se quiser. Minha sobrinha. Oi, Maria Eduarda, seja bem-vinda. É a família reunida para ver o TCC. Um apoio moral, digamos assim. E daí, então, Fernanda, fique à vontade, você pode apresentar o que você quiser apresentar. E daí depois a Adriana coloca as contribuições dela, depois a Maria Elisa, e daí o resto do processo a gente já sabe. Tá bom? Tá. Fique à Eu vou vontade. apresentar e aí eu só vou pedir para vocês confirmarem se vocês vão ver minha tela certinho e me escutar perfeitamente. Tá bom. Aí só me dão esse ok. Tá, beleza. Vamos lá. Vocês veem a tela, pessoal? Ah, perfeito. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Maria Elisa Magri e da Adriana Galbiati. É sempre uma honra ser avaliada por pessoas que têm muita experiência, né, nessa área onde eu atuo. Meu muito obrigada novamente, né, por estar fazendo parte desse projeto. E também ao Marcelo, que orientou esse trabalho, pela paciência aí nos últimos dias. O meu trabalho é intitulado Da Privada Fertilização, um olhar da permacultura para o saneamento ecológico como fonte de produção de nutrientes para fins de fertilização em eventos. Eu sou a Fernanda Gonçalves Ferreira, fui orientada pelo Marcelo Venturi no curso de especialização em permacultura da UFSC de 2024. Então, como a gente já sabe, as excretas elas são fontes de nutrientes e podem ser usadas em atividades agrícolas e agroflorestais. E a gente tem estimativas, né, segundo a literatura, que cada pessoa produz cerca de 4,5 kg de nitrogênio na urina e fezes e um pouquinho menos de 600 gramas de fósforo também na urina e nas fezes conjuntamente. Né? Somado a isso, a gente gasta cerca de 20 mil litros de água por habitante somente para fazer o transporte dessas excretas ao esgoto, e normalmente essa água que a gente utiliza é água potável, né? O que acaba sendo um gasto gigantesco de água potável somente para a diluição dessas excretas nesse ciclo linear de saneamento que a gente vê hoje. Então, os banheiros secos e o saneamento ecológico, eles são uma alternativa para o que a gente vive hoje no ciclo linear de saneamento, para o fechamento desse ciclo e o uso desses nutrientes na agricultura. Então, eu sempre digo que os banheiros secos são uma mudança de paradigma em relação ao saneamento, porque muda muito a maneira como a gente está acostumado a ver o saneamento, né? Saindo de uma coisa bem linear, onde a gente simplesmente afasta as excretas para uma coisa de fechamento de ciclo, onde a gente separa essas excretas, trata elas e depois reutiliza na agricultura e ainda poupa água, né? Gerando também um pouquinho de saúde nesse meio termo, por conta ali dos eventuais problemas de tratamento que a gente sempre tem no sistema linear. Então, como objetivo geral desse trabalho foi analisar e testar a operação e a aceitabilidade da tecnologia de desidratação de fezes em banheiros secos na recuperação de nutrientes de dejetos humanos no evento
do Psicodália que aconteceu no Carnaval de 2024. Os objetivos específicos foram dimensionar e conduzir a operação da tecnologia em escala real, com 2.000 usuários durante 6 dias, quantificar o peso final de biofertilizante gerado com o uso dessa tecnologia, propor culturas da região do evento para aplicação desse biofertilizante após a verificação das condições de higiene, né, desse composto, e analisar também a aceitabilidade do público do evento no uso dos banheiros secos e desse biofertilizante gerado, através de um questionário que foi aplicado. Então, para o dimensionamento dos banheiros, a gente utilizou a tese da doutora Maria Elisa Magri, onde tem estimativas de geração de cerca de 145 gramas de fezes e 1,5 litro de urina diariamente. E aí, então, né, através também desse estudo feito por ela, que analisou aí a desidratação das fezes e chegou num peso médio de aditivo utilizado a cada defecação, que seria 150% do peso médio, né, dessas fezes diárias, o que dá aí em torno de 218 a 220 gramas de aditivo a cada defecação. Então, esse dimensionamento dos banheiros para esse evento foi pensado para 2.000 pessoas, que era o público previsto para o evento. O evento duraria 6 dias, então a gente teve a quantificação que seria gerado aproximadamente 1.740 quilos de fezes e seriam utilizados 2.619 quilos de aditivo. Então, o aditivo também foi uma proposta da doutora Maria Elisa Magri, através da tese de doutorado dela, e é composto de cinza, calcário agrícola e ureia, né? Na proporção de 1:1 de cinzas e calcário e 0,5% de ureia em relação ao peso das fezes. Então, aqui a gente tem a estrutura desses banheiros secos, né? Como a gente pode ver, vocês já viram na defesa ali do pré-projeto. A gente colocou informativos nas portas desses banheiros para as pessoas terem uma noção de como era o uso, do porquê esses banheiros estavam sendo usados. As bombonas de cada banheiro também foram numeradas para a gente conseguir ter um controle do quanto tempo cada bombona demorava para encher, quais banheiros tinham mais uso, quais banheiros estavam dando mais problemas de operação. Então, a gente conseguiu ter esse controle através dessa numeração. E aí dá para ver a foto, né, do assento sanitário, do aditivo, dos informativos. Então, a gente tinha 3 campings nesse evento. Então, era um evento onde as pessoas iam para acampar e ficar todos os 6 dias. Então, a maioria das pessoas, dessas 2.000 pessoas, ficaram durante 6 dias, né, nessa fazenda, o que a gente pode considerar como quase que uma mini cidade operando ali, né, com banheiros secos. Então, a gente tinha 16 banheiros exclusivos para defecação no campo em Ladeira de Baixo, 16 cabines exclusivas para defecação também no camping do Vale, e o camping Água Viva, né, que era o camping atrás da praça de alimentação, contou apenas com 6 cabines de defecação. Essas numerações em vermelho indicam os mictórios, né, que não fazem parte dessa pesquisa, porque essa pesquisa se propôs somente a fazer o gerenciamento das fezes. Então, aqui a gente tem o croquis do evento. Então, a gente pode ver os 3 complexos de camping, né, que é o camping Ladeira de Baixo, o camping Água Viva e o outro camping. E aqui a gente tem a localização dos banheiros, né, nesse caso do camping Ladeira de Baixo, que era um dos campings um pouquinho mais próximos ali do palco, que ficava localizado praticamente no meio ali dos 3 complexos de camping. O segundo complexo de banheiros era o Camping do Vale, né, que era uma área de camping bem grande, mas que não tinham tantas pessoas acampando nesse camping. E o terceiro e último era o Camping Água Viva, que foi o camping mais movimentado e com menos cabines de defecação. Então, ali foi o nosso grande gargalo
foi esse camping Água Viva, né? Esse complexo de banheiros. Então, aqui a gente tem algumas estimativas da quantidade de água que a gente economizou durante o evento com o uso desses banheiros secos. E considerando aquele número inicial de 20 mil litros anual por habitante, né, foi calculado que a gente conseguiu poupar cerca de 810 metros cúbicos de água potável, o que significa cerca de 810 mil litros de água limpa, que é uma grande quantidade de água economizada, né, considerando o evento. Né? Se a gente for parar para pensar, toda essa quantidade de água se transformaria em esgoto e teria que ser tratado. Então, acabou que foi uma grande proposta com uma grande economia de água potável. A gente também teve a quantidade de biofertilizantes gerado nesse evento, né, já como um resultado do trabalho. Então, após esses 6 dias de evento, a gente contabilizou 93 bombonas de fezes tratadas com aditivo, com cerca de 50 quilos em cada bombona, totalizando aí cerca de 4,6 toneladas de fezes desidratadas tratadas com ureia. E aí a gente pode ver na foto, né, o nosso pátio de compostagem com as bombonas já numeradas e lacradas para o tratamento acontecer ali durante o tempo. Então, a gente teve algumas percepções durante a operação desses banheiros. A primeira foi por conta, né, desses banheiros não terem a separação, o separador, a peça sanitária separadora de urina e fezes, apenas cabines específicas, né, para defecação e urina. Então, acabou que a gente teve alguns problemas de mistura de urina e fezes, principalmente em algumas cabines específicas, né? Como no caso do Camping Água Viva, onde as cabines de urina ficavam no final do complexo de banheiros. Então, as pessoas chegavam um pouquinho mais apertadas para urinar e acabavam abrindo a primeira cabine que elas viam. Então, a gente teve um grande gargalo nessas duas primeiras cabines desse complexo, né? Que foram bombonas com uma grande quantidade ali de urina e bombonas que acabavam enchendo muito rápido, né? Por conta dessa mistura de urina e fezes. A gente também pode perceber que alguns odores de amônia foram notados, né? Durante a operação. Isso aconteceu devido à volatilização da amônia do aditivo. Então, as cinzas, quando a gente foi fazer a mistura do aditivo, elas estavam um pouco úmidas. Isso acabava volatilizando a amônia, e aí, né, quando a gente estava ali fazendo uso do banheiro ou fazendo a manutenção do banheiro, a gente podia sentir um pouquinho esse odor de amônia, que era piorado quando as bombonas ficavam mais cheias ou quando tinha banheiros com essa mistura de urina e fezes, né? Porque às vezes um pouquinho de urina é normal acontecer, mas tiveram algumas bombonas que realmente tiveram um excesso de urina por conta, né, desse problema aí de operação, principalmente as bombonas do Camping Água Viva. Então, aí a gente tentou aplicar depois um questionário para verificar as percepções dos usuários com o uso desses banheiros. Então, a gente conseguiu coletar as percepções de 154 usuários, que representou 7,7% do público total do evento, o que para mim foi uma grande conquista, porque eu imaginava que a gente não teria nem 50 respostas. Então, conseguir 154 pessoas para responder as questões foi um grande negócio desse TCC, né? Uma grande vitória, digamos assim. Então, agora eu vou falar um pouquinho das percepções dos usuários. Então, cerca de 60% dos participantes do evento tinham de 20 a 35 anos. 35% tinham de 35 a 50 anos. E aí a gente teve uma pequena quantidade de pessoas de 50 a 75 anos ou abaixo dos 20 anos, né? Que no caso seria de 18 a 20, que era a idade mínima para a entrada no evento. Em questão de gênero, 52% do público era feminino, 45,5% do público que respondeu o questionário era masculino e uma pequena porcentagem se identificou como não binário.
O nível educacional das pessoas que frequentaram o evento e responderam o questionário me surpreendeu bastante, porque 39,6% desses 150 usuários tinham a pós-graduação completa, 27,3% já tinham uma graduação completa, 11% tinham a pós-graduação incompleta e 14% tinham a graduação incompleta. Né? Então, apenas uma pequena porcentagem tinha ali só o ensino médio ou fundamental incompleto. Então, a gente pode verificar um alto nível de, de educação, né, entre esses usuários, um alto nível de instrução, considerando que a maioria dessas pessoas já eram pós-graduadas. Então, a primeira pergunta do questionário foi qual foi o grau de satisfação com a estrutura dos banheiros secos no festival. E essa pergunta ela tinha uma escala linear de 1 a 5, né, considerando 1 como muito ruim e 5 como ótimo, né, ou muito satisfeito. Então, 57 pessoas, 37%, né, tiveram o maior nível de grau de satisfação com o uso dos banheiros, seguida de 55 pessoas com também um nível muito bom de satisfação desses banheiros. 24 pessoas ali se manteram neutras, 12 pessoas não tiveram uma satisfação muito legal, né, com o uso desses banheiros e 6 pessoas acreditaram que foi muito ruim a estrutura dos banheiros. E aí, para a gente conseguir fazer um comparativo, né, com o uso do banheiro convencional e os banheiros secos, eu coloquei essa pergunta, que é, em comparação ao banheiro convencional com fluxo de água, qual o grau de conforto no uso dos banheiros secos durante o evento? E, né, comparado com o banheiro convencional, 48 pessoas se manteram neutras, né, o que indica que o grau de conforto foi parecido. 38 e 34 pessoas avaliaram como 4 e 5, né? Que significa que elas se sentiram muito mais confortáveis utilizando banheiros secos do que um convencional. E 20 pessoas avaliaram como 2 e 14 pessoas como 1, né? Se comparado com o banheiro convencional, o grau de conforto foi menor. O que para mim era esperado, né? Porque o banheiro convencional é praticamente uma das únicas formas de saneamento que a gente conhece, que a gente está acostumado. Então, eu acho que está totalmente dentro da expectativa essas percepções. E aí também, utilizando esse grau de comparação, eu quis comparar o uso dos banheiros secos com os banheiros químicos. E para nossa surpresa, 108 pessoas, né, 70% dos usuários que responderam o questionário, avaliaram como 5, ou seja, muito mais confortáveis do que banheiros químicos. 20 pessoas avaliaram no grau 4, 13 pessoas no grau 3, né, que se manteram neutra, e também 13 pessoas no grau 2, comparando ali que seria um pouco pior do que o banheiro químico. A gente também fez questões para saber quais foram os problemas e as dificuldades que poderiam ser relatados no uso desses banheiros durante o festival. 79 pessoas relataram problemas com o odor, 66 pessoas relataram problemas com conforto, 12 pessoas relataram problemas de fobia, 46 pessoas relataram problemas com o manuseio do aditivo, e 61 pessoas relataram problemas com higiene. Então, em relação ao odor dos banheiros secos, né, durante o evento, as pessoas avaliaram a percepção. E 56 pessoas disseram que o odor era neutro, né? E aí a gente teve 46 pessoas que avaliaram ali que o odor não incomodava, pouco odor ou quase nada de odor, né, no 4 e no 5. 19 pessoas avaliaram como uma quantidade relativamente grande de odor e 14 pessoas muito odor.
Em relação ao conforto do uso dos banheiros, a gente teve também uma avaliação positiva, com 42 pessoas avaliando de forma neutra o conforto, 43 pessoas avaliaram com o grau 4, que seria uma avaliação bem positiva, né, que seria o muito bom, e 31 pessoas avaliaram como ótimo o conforto dos banheiros secos. Em relação ao manuseio do aditivo e a facilidade do uso dos banheiros, a percepção, né, foi que foi ótimo a facilidade do uso dos banheiros e dos aditivos, né, com 51%, 51 pessoas respondendo ali no grau 5, que equivale a 33%. 29% avaliou como neutro e 25,3% avaliaram como muito bom. E aí a gente teve também uma pequena parcela que avaliou como ruim e muito ruim, né, essa facilidade do uso e do manuseio do aditivo. Em relação à percepção da higiene das instalações do banheiro durante o evento, 52 pessoas, ou seja, 33,8% avaliaram como muito bom, 48 pessoas avaliaram como ótimo, 34 pessoas se manteram neutro, né, que no caso ali é o bom, 13 pessoas avaliaram como ruim e apenas 7 pessoas avaliaram como muito ruim. E aí a gente vai para as perguntas que foram binárias, né, de sim ou não. A primeira pergunta era se as pessoas acreditavam que havia riscos para a saúde com o uso dos banheiros secos. Eu confesso que eu fiquei bem surpresa quando eu vi esse gráfico, porque eu imaginava, né, que a maioria das pessoas estavam cientes desses riscos, mas, para minha surpresa, quase 82% desses usuários que responderam o questionário, eles não estavam cientes dos riscos oferecidos. Então, eles acreditavam que não havia risco nenhum, né, com o uso dos banheiros secos, contra 18,2%, né, que tem alguma ciência dos riscos. E aí, após essa pergunta, a gente colocou um questionário com uma resposta curta, né, para entender quais eram os riscos que as pessoas acreditavam que existiam. E aí a gente teve muitas respostas, né? Contaminação microbiológica, aerossóis, não higienização das mãos, uso incorreto do banheiro. Então, a maioria das respostas foram para este lado de percepção de risco microbiológico mesmo, falta de higienização das mãos, os aerossóis ali produzidos no banheiro, e também o uso incorreto, que acabava por aumentar esse risco. Ainda com essas perguntas binárias, a próxima pergunta foi se as pessoas acreditavam que esse adubo orgânico recuperado dos banheiros secos deveriam ser reciclados na agricultura. Então, 85,7% dos entrevistados acreditavam que sim, contra 14,3% que acreditam que não devem ser reciclados na agricultura. A próxima pergunta foi se a pessoa estaria disposta a utilizar esses adubos orgânicos recuperados dos banheiros secos em cultivos. A gente também teve uma avaliação bem positiva, né, com 73,4 pessoas dizendo que estariam dispostas a utilizar esse fertilizante ou adubo orgânico em cultivos, contra 26,6 pessoas que não estariam dispostas. A próxima pergunta foi se a pessoa estaria disposta a se alimentar com algum tipo de alimento cultivado, né, com esse biofertilizante recuperado dos banheiros secos. E 70,1% estariam dispostas, né, a se alimentar ou comer alimentos cultivados com esse tipo de biofertilizante, contra 29,9% que não estariam dispostas a comer alimentos cultivados com esse tipo de biofertilizante. Então, ainda assim, a gente teve aí uma avaliação bem positiva com o uso do biofertilizante. E aí, para a próxima pergunta, eu queria saber o tipo de plantas, né, que essas pessoas estavam interessadas em utilizar esse biofertilizante. Então, foram 47 pessoas que utilizariam em hortaliças,
40 pessoas colocariam que utilizariam em tubérculos, 73 pessoas em frutíferas, 52 pessoas estariam dispostas a utilizar em cereais e grãos, 116 pessoas estariam dispostas a utilizar no paisagismo e 134 pessoas estariam dispostas a utilizar em recuperações de áreas degradadas. Né? Então, essa pergunta foi uma pergunta de múltipla escolha, eles poderiam escolher mais de um. Então, a gente teve vamos dizer assim, uma boa aceitação, principalmente na utilização desse biofertilizante em recuperação de áreas degradadas. Apenas 9 pessoas não utilizariam em nenhum tipo, né, de uso, nem para recuperação de áreas degradadas, nem em paisagismo, nem como biofertilização para alimentos. E aí, a última pergunta é se essas pessoas estariam dispostas a utilizar esses banheiros secos como sistema de saneamento em eventos e espaços públicos e privados. Né? Então, aqui a gente teve uma grande aceitação, quase 92% das pessoas estariam dispostas a utilizar esses banheiros como um sistema de saneamento, seja em eventos ou espaços públicos e privados, contra 8,4% pessoas que não estariam dispostas a fazer o uso desse tipo de sistema de saneamento. Então, para inferir, né, se a atitude do usuário era positiva ou negativa de uma forma estatística, eu usei a metodologia que eu tirei de um artigo que foi publicado na Nature, que basicamente foi a aplicação de um questionário para agricultores. As questões foram bem diferentes, mas ele também fez respostas binárias, né, sim e não. E essas respostas foram codificadas como 2 para sim e 1 para não. Então, a partir disso, a gente conseguia calcular um score médio, né, dessas respostas, que avaliava se o comportamento era neutro, que seria igual a 1,5%, se a atitude era negativa para o uso desse tipo de sistema, que seria abaixo de 1,5%, ou se a atitude seria positiva, que seria acima de 1,5%. Então, a partir disso, né, a gente teve 5 respostas que foram binárias, né, com sim e não. E aí a gente conseguiu inferir esses scores. Então, a primeira pergunta é: você acredita que há riscos à saúde com o uso dos banheiros? Então, aí a gente teve um score com uma atitude negativa, de 1,18, com desvio padrão de 0,38, né, o que indica que as pessoas elas não têm a ciência, né, dos riscos envolvidos com a utilização desses banheiros. A segunda pergunta é se a pessoa acreditava que esses biofertilizantes eles deveriam ser reciclados na agricultura. Então, a gente teve um score bem positivo, né, com uma atitude bem positiva de 1,85, com um desvio padrão de 0,34. A terceira pergunta é se a pessoa estaria disposta a utilizar os adubos orgânicos recuperados de banheiros secos nos cultivos. O score também foi positivo, né? A atitude também foi positiva, com score de 1,73 e desvio padrão de 0,44. A quarta pergunta é se a pessoa estaria disposta a se alimentar com alimentos cultivados com esse tipo de fertilização. E ainda assim tivemos uma atitude positiva, né, com um score de 1,70 e desvio padrão de 0,45. E a última pergunta é se a pessoa estaria disposta a utilizar esse sistema de saneamento, né, com banheiros secos em eventos e espaços públicos ou privados. E aí a gente teve uma atitude super positiva, na minha opinião, né, que foi um score de 1,91, o que foi muito bom, uma surpresa muito boa, e um desvio padrão de 0,27. Então, nesse trabalho eu também fiz um mapeamento, né, das culturas de acordo com a CONAMA 498/2020, de algumas culturas que poderiam ser utilizadas, né, com esse fertilizante após a verificação da condição microbiológica dele, né, que ainda não foi feita, eu acho que está bem claro isso no trabalho. E a gente mapeou culturas de milho, trigo, feijão, tabaco, soja, maçã e aveia. E aí nas regiões de Campos de Lages, que é a microrregião onde a cidade do Rio Rufino faz parte, né, que foi onde aconteceu o evento.
Então, como conclusão e recomendações gerais, a gente concluiu que teve uma relação bem positiva com o uso desses banheiros, né, no evento, com um score de 1,91. A disposição do reciclo das fezes tratadas como fertilizante também teve uma aceitação de 80% entre os entrevistados, com um score de 1,85. 70% dos usuários têm a intenção de utilizar esse biofertilizante em cultivos próprios, né, com um score de 1,73. E fazer o uso, né, desse biofertilizante no cultivo da própria alimentação com um score de 1,70. Ainda, a gente recomenda para as próximas edições ou eventos a implantação de separadores de urina nos banheiros secos, né? Então, a implantação do separador de urina na peça sanitária, o que poderia reduzir muito esses problemas que a gente teve com a mistura de urina e fezes. A coleta dessa urina em bombonas ou em caixas d'água para a gente dar um destino mais adequado para elas, que no caso seria a estabilização através do armazenamento, ou ainda a precipitação da estruvita, né, com essa urina coletada. Como recomendação também, temos a ampliação dos recursos de higiene próximo aos banheiros, como pias, disponibilização de sabonetes, álcool gel, para as pessoas higienizarem as mãos depois, né, do uso. E também um trabalho mais intenso de educação ambiental, né, nesses complexos de banheiro, sobre o uso correto dos banheiros, os riscos e as medidas de mitigação que a gente poderia tomar para reduzir esses riscos. Então, eu acho que esse trabalho mais intenso de educação ambiental, de informação sobre o uso dos banheiros, poderia ser melhorado daí no próximo evento, talvez com voluntários ou pessoas, né, trabalhando ali mesmo, sem voluntariado, que pudessem fazer esse trabalho de educação ambiental. Bom, pessoal, esse foi o trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. E aqui as referências que foram usadas, não coube todas, mas é isso. Ok, obrigado, Fernanda. Parabéns pela apresentação. Conseguiu resumir bem. No meio da tua apresentação entrou também o Gabriel. A Maria Eduarda entrou logo no começo. Se quiserem dar oi, fiquem à vontade. Dá esse tempo para vocês. Oi, Gabriela. Oi, Duda. Oi, Fer, parabéns. Obrigada, amigo. E vamos passar então para as considerações da Adriana. Sobre o trabalho, como todo, e também sobre a apresentação, se ela quiser falar sobre. Daí eu vou começar já a anotar algumas coisas aqui em ata, mas depois, de qualquer forma, você pode passar as tuas anotações pessoalmente direto para Fernanda. Tá? E a Maria Elisa a mesma coisa. Tá bom? Adriana, divirta-se. Tá bom. Parabéns, Fernanda. Eu achei, não tem muitas coisas para eu observar, eu aprendi muito, inclusive, lendo o seu trabalho, e eu vi que você incluiu as sugestões que eu dei na pré-banca, né, de colocar a abordagem da permacultura e a questão da segurança, né, e eu fiz algumas anotações aqui. Como é um trabalho, um trabalho de conclusão de curso, de um curso de permacultura, né? Eu achei interessante também você colocar algumas considerações, nas considerações finais, a respeito de design, né? Então, você até falou, só que colocar no texto uma linguagem voltada para o design, por exemplo. A questão do banheiro, né, com mictório, você considerou, cuidar da umidade das misturas, né? E eu pensei em alguns detalhes, assim, por exemplo, a questão do odor, que é o princípio de aplicar autorregulação a partir de um feedback, né? A respeito do odor, incluir uma ventilação natural, né, no design dos banheiros.
para ter uma ventilação melhor, diminuir o odor, porque a amônia ela vai concentrando dentro da cabine, né? Então, quando tem uma ventilação, a percepção do odor ela diminui. Outra questão em relação a design, que você até falou qual foi o problema, mas aí não teve a sugestão de design, né? Então, no caso, colocar as cabines de urina antes das cabines para service, né? E que normalmente é o que o pessoal tem mais urgência de usar, né? Vai com mais tem paciência de prestar atenção nas solicitações dos cartazes que estão ali de orientação, né? Deixa eu ver. Também no sentido de fechamento de ciclos e regeneração ambiental, que são objetivos da permacultura, colocar sugestões a respeito do uso desse material em sistemas agroflorestais, recuperação de áreas degradadas, como foi falado, mas, sei lá, eu acho que fazer uma conexão... Um momentinho, gente, que eu estou fazendo uma transferência de ambiente aqui. Vai fazer uma conexão da produção desse material fertilizante como insumo para um sistema de regeneração. Então, um sistema agroflorestal, ou na própria fazenda onde tem o evento da próxima vez, já ser planejado, já ser feito um design de um local que você vai plantar, já ter as mudas, conseguir as mudas, doação de mudas, tal, para implantar um sistema permacultural usando o material, né? Outra ideia seria você já ter contato com os agricultores que vão utilizar, né? Então, inclusive, o questionário, seria interessante passar o questionário também para agricultores, né? Porque pelo que eu entendi, você perguntou para pessoas que frequentaram o festival e eles usariam como adubo nas suas plantações, né? Mas nem todo mundo tem a noção de como é o uso de um fertilizante desse tipo na agricultura, então seria interessante também incluir os agricultores, né? Nessa parte da concepção de como usar, e não só, tá certo que não era o objetivo agora no projeto, né? Mas não só levantar a potencialidade de uso, mas realmente linkar com algum projeto que use, né? O que mais que eu anotei aqui? E uma proposta para, por exemplo, que vocês falaram de colocar pontos para lavagem de mão, né? Para higienização, já incluir no design, por exemplo, juntar a urina com a água cinza da lavagem de mão em pequenos jardins para evitar a concentração de urina e a contaminação do lençol freático. Então, pequenos jardins que vão tratar a água cinza e a urina, né? É só para dar um fechamento com mais cara de permacultura, né? Porque a parte científica de analisar, de ver os scores do questionário é importante, mas para dar um fechamento com mais cara de permacultura, poderia incluir essas sugestões, né? Eu acho que é isso. E só mais uma coisinha, a questão da percepção do risco do banheiro seco, quando as pessoas falam que não percebem que tem risco, eu entendo que elas estão comparando com o banheiro que a gente já tem em casa. Então, não vejo risco em usar um banheiro seco, ou seja, mais risco do que um próprio banheiro convencional. Claro que você tem que lavar a mão, claro que você tem que, né, ter cuidado para não ter contato com os materiais ali contaminados, né? Então, se você desse esse questionário para mim, apesar de eu saber dos riscos de contaminação, eu responderia: não vejo riscos, porque eu entenderia assim que seria risco de uso desse banheiro. Aí eu não vejo risco. Agora, quando você vai
tratar, trabalhar, mexer, manusear o material, aí tem risco. Né, ou aplicar na agricultura, ou consumir um produto que foi produzido, aí eu vejo que tem que ter cuidados, porque tem um risco. Mas o uso do banheiro, eu não vejo, né? Então, só essa observação a respeito dos riscos, eu acho que não é uma conclusão tão direta assim, se eles não viram risco, então eles não têm consciência de que é um material contaminado. Eu não faria essa relação tão direta, tão reta assim. Né? É isso, Fernanda, mas no geral tá maravilhoso o trabalho. Eu vou adotar como um material para preparar aulas. Eu já guardei lá nas minhas referências, depois você me manda a versão final. Obrigada, Adriana, pelas contribuições. Realmente, nessa parte da percepção do risco, eu não tinha pensado nessa comparação com o banheiro convencional. Eu olhei, só fiquei chocada e pensei, meu Deus, ninguém vê risco nenhum, enfim. Mas realmente faz todo sentido a sua observação nesse ponto, e eu acho que talvez a pergunta não tenha sido estruturada de uma forma correta, né, nesse caso. Poderia ter estruturado ela melhor para a gente ter tido talvez uma noção melhor ou mais comparativa nesse sentido. Mas muito obrigada pelas observações e considerações. Tirar aqui. Obrigado, Adriana. Tem mais alguma questão da Fernanda para a Adriana ou da Adriana para a Fernanda? Alguma pergunta específica? Alguma dúvida? A minha parte, não. Tá, perfeito. Então vamos passar para a Maria Elisa, para as suas contribuições e sugestões. Fique à vontade, Maria. Tá certo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Fernanda, também, né, por ter me chamado de novo. Não sei se é de praxe, né, vocês chamarem a mesma banca de qualificação para a banca final, mas para a gente é bom, né, porque a gente acompanha, vê a evolução do trabalho e tudo. E como a Adriana falou, assim, eu concordo com ela, né, já foi um trabalho muito bem qualificado, então tem poucas coisas, assim, para a gente observar nesse ponto, né, ele já estava muito bem fechado, já tinha resultados. Então, a gente realmente só vai fazer o fechamento e discutir umas coisas finais, principalmente nessa parte nova que tu trouxe, né? Que foi da percepção dos usuários, que eu acho que ficou muito legal mesmo. Mas eu concordo com a Adriana que dá para trabalhar um pouquinho melhor, assim, a interpretação dessas respostas e tal. Esse tipo de trabalho, de entrevistas, parece uma coisa simples, mas ela tem umas minúcias, assim, né? De interpretação que são, nossa, assim, é um tipo de trabalho difícil de fazer, né? Mas eu acho que no final, assim, tu teve boas respostas, eu acho que tem bastante material para trabalhar. Só realmente, assim, é aquela coisa, né? A gente tem que perceber se as pessoas respondem, se as pessoas entenderam realmente a pergunta, se ela foi a mais adequada, né? Se a resposta veio sobre aquilo realmente que tu estava pensando, ou se elas foram mais literais, né? Mas, enfim. Então, só voltando um pouquinho, eu vou fazer uma sequência de só comentar algumas coisas que são mais do início do texto, depois eu chego nessa parte, tá? Eu recomendaria que tu trocasse em todo o teu texto o conceito de desidratação, o nome desse processo de tratamento, né? De desidratação para desidratação alcalina. Porque não é um processo simples de secagem, né? Ele tem uma reação química ali, que é a alcalina, e que aí, enfim, né? A higienização vai se dar. A alcalinização promove outras duas conversões de outros dois componentes que aí vão te dar a higienização, né? Então, desidratação simplifica demais. Quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente começou a falar de desidratação, porque no início a intenção era só secar e ver o que acontecia. Mas aí a gente foi incorporando processos e foi vendo que a gente tinha mais sucesso associando processos e tal. Mas tem textos lá do início que ainda estão como desidratação, sabe?
Só que hoje, então, para a gente começar a difundir, né, esse processo de tratamento e que as pessoas entendam ele, né, de uma forma mais correta, a gente deve começar a chamar de desidratação alcalina, certo? E aí, algumas coisas também que eu anotei aqui, não estão bem nessa sequência, mas, enfim, o texto tá todo bom, assim, né? Revisão bibliográfica. A única coisa na revisão que eu tenho dúvidas, informação é sempre bom, né? Ter bastante informação e tal. Mas no caso de tu estar trabalhando com fezes e com um processo específico, e aí na revisão tu colocar um texto de revisão falando de compostagem, isso eu acho que pode gerar tanta confusão, sabe? Porque as pessoas até hoje, assim, se tem essa coisa, né, de que o banheiro seco é um sanitário compostável, ou que o que se faz ali é compostagem, e na verdade, pouquíssimas pessoas que têm banheiro seco realmente trabalham com a compostagem do produto, né? E aí, quando tem tua compostagem lá no meio, eu tenho certeza que tem gente que vai bater o olho, esse banheiro seco é compostável, sabe? Fez compostagem e tal. Então, ou talvez só deixar bem claro lá assim, tem coisas que parecem muito óbvias, mas a gente vê, assim, né, que às vezes eu, sei lá, vou dar uma aula ou falar para alguém sobre o processo, aí falo, explico tudo, assim, tento deixar a coisa mais detalhada, e aí no final a pessoa fala, tá, mas então esse teu composto, não sei o que, da compostagem que tu fez. Então, enfim, né, acho que essa rigidez, assim, não é rigidez, assim, essa coisa bem criteriosa, assim, eu acho que é nosso papel, né? A gente está escrevendo esses documentos e eu acho que eles têm que ser bem rigorosos, assim. Então, deixar muito claro, né? Até lá no item de revisão bibliográfica mesmo, né? Tu colocar aqui, nesse trabalho, a compostagem é um processo reconhecido, ele é utilizado em algumas situações e tal, mas não foi o caso nesse trabalho, né? Ele está aqui para complementação. E deixar isso bem claro, porque é uma coisa de anos, assim. Às vezes eu até desisto, assim, tudo bem. Bom, os mictórios eram só masculinos, né? Não tinha nenhuma adaptação de mictório feminino. Tá sem som. Perdão, pessoal. Eram masculinos e femininos. Então, tinha os mictórios femininos e os masculinos. Tá. E aí, tinha algumas cabines, né, que ficaram junto com as cabines de defecação, que no caso eram 4 em cada complexo. Eu acho que no Camping Água Viva eram 2 apenas, uma de um lado e outra do outro, uma masculina e feminina. E aí, tinha os complexos dos mictórios, que aí era só mictório. Entendi. Eu imagino que os homens usavam os masculinos e femininos e tudo meio misturado, assim, né? O feminino era só o vaso, né? Bom, eu não entrei no masculino. O feminino era como se fosse um vaso mesmo no chão, que eles fizeram infiltração, né? O que para mim foi muito ruim, né? Não era o adequado. Mas era como se fosse um vaso sanitário, assim, acoplado ao chão, dava para sentar normal. E pelo meu uso, assim, de experiência, que eu também acabei usando, né, durante o evento, eu não vi homens frequentando o feminino. Tá. Uhum. Então, eu não sei a diferença. Eu acabei não entrando também no masculino, né? Deveria ter tirado algumas fotos. Mas eu imagino que talvez o sistema fosse um pouquinho diferente. Mas o feminino estava bem parecido com um vaso sanitário mesmo. Mas não era um vaso de cerâmica, né? Era isso? Não, era adaptado. Era aqueles galões de água mineral, acho que de 20 litros. Então, era cortado, mas aí tinha peça sanitária certinha. O assento, né? Isso. Tá. Eu não sei se eu me perdi ali, mas isso não ficou claro para mim, assim, talvez. Claro, como o foco não era a urina, né?
Mas as pessoas vão querer saber, né? Então, assim, no mínimo, talvez alguma foto, alguma coisa assim, seja importante, né? Só para complementar. Para aquilo que Eu tu falou, fiquei meio depois em que dúvida você... de colocar as fotos É, dos mictórios, porque foi um processo assim que para mim não foi legal, né? Da infiltração. Porque quando eu cheguei no evento, que eu fiquei sabendo que seria infiltrada a urina. Que até então essa urina seria coletada em caixas d'água de 1.000 litros, toda a urina. E não foi o que ocorreu, né? Então, eu fiquei pensando que talvez colocar as fotos pudesse ser sei, às ruim, vezes é pior, né? digamos. Uhum, Entendo. Tá. Não, pode ser mesmo. Mas então, eu acho que assim, é papel desse documento também deixar isso claro, né? Sim, só como uhum, informação, a urina, foi feito isso com a urina, com a água cinza, isso. Do ponto de vista técnico, isso não é o mais recomendado, né? E aí tem literatura especializada que indica, assim, as melhores... Tu não precisa dizer o que fazer, né? Não é o teu papel. Mas dizer que tem literatura para isso, né? uhum. E essa não é a coisa mais indicada. E aí, uma questão que eu queria também, que talvez tu fizesse uma pequena correção, para as pessoas não botarem a culpa na coisa errada, assim, né? Esse cheiro de amônia muito forte em alguns banheiros, assim, muitíssimo provavelmente não foi em função do aditivo, foi em função da urina. Porque se tu comparar a quantidade de nitrogênio que tem no aditivo que tem na urina, sabe? Com certeza foi da Uhum, urina. E, e para tu volatilizar a amônia do material do aditivo, é muito mais difícil, sabe? Porque ele está muito mais estável naquela forma sólida e tal, apesar de ele estar úmido. Por isso que, se chegasse no ponto de conseguir volatilizar tão rápido, o tratamento das fezes seria muito mais rápido, sabe? E não, ele demora, né? Com essa quantidade de ureia, a gente precisa pelo menos de 3 meses de estocagem para a gente conseguir fazer com que toda a amônia, que é, no caso da ureia, é orgânica, seja convertida, né, em NH4, depois NH3. Isso vai acontecendo aos poucos com a elevação do pH, e aí a gente precisa um tempo, né, disso estável para conseguir o processo de higienização. Então, assim, muito provavelmente não vem do aditivo. Claro que se tu botar esse aditivo num pote de urina que tá líquida, aquele nitrogênio orgânico da ureia vai se transformar um pouco mais rápido em nitrogênio amoniacal, com potencial de volatilizar. Mas não vai ser assim em um dia, sabe? uhum. Demora um pouco mais esse processo. Então, sempre esse cheiro mais forte de início, assim, é urina, né? Que como ela tá líquida e tem muito mais nitrogênio, e aí, claro, tu tem todo um ambiente alcalino ali, é da urina que vai vir essa volatilização. Então, por isso, realmente, essa separação é muito importante, né? Para evitar esses problemas, para gerenciar melhor o material depois, né? Mas só para a gente cuidar para não botar a culpa no aditivo. E aí, por último, então, eu gostaria de falar desse teu questionário. Eu fiquei pensando bastante, assim, porque tem algumas respostas que parecem que não batem, né? Porque as pessoas têm alguns problemas com coisas que aconteceram, mas ao mesmo tempo, em algumas perguntas, elas têm um bom grau de satisfação, mas em outras não. E aí, eu fiquei muito pensando assim, né? Se essa avaliação das pessoas, para a maioria das perguntas, a não ser para as muito específicas, né? Ah, tu tem odor, é uma coisa bem específica. Mas se esse grau de conforto, satisfação, higiene, ele não tem a ver com o fato de o banheiro ser seco, sabe? As pessoas estão avaliando aquela estrutura que elas foram usar. E assim, se fosse um banheiro seco, em alvenaria, com piso, com lavação de mãos, com um vaso sanitário em cerâmica, sabe? Aí, a percepção seria outra, com certeza. A não ser que as pessoas, elas
elas sejam muito por essa estética muito mais rústica, sabe? Então, Sim. assim, o que eu... talvez como é que eu abordaria? Eu acho que vale a pena, assim, tu tirar um tempinho, tu não vai gastar muito tempo, mas trabalhar um pouco mais a interpretação dessas respostas, para a gente não sair, assim, com essa conclusão, né? O trabalho da Fernanda concluiu que as pessoas acham que o banheiro seco, elas têm problema com a higiene de um banheiro seco. Não, elas têm o problema com a higiene do banheiro que elas usaram lá no Festival Psicodália, entende? Não é o banheiro Uhum. seco em si. Então, eu acho que em várias perguntas, assim, aí eu fiquei pensando, mas é importante a gente não generalizar, sabe? E é porque, assim, a gente sabe o que vem por trás do banheiro, que tem as excretas que tu tem que manipular. Foi exatamente o que a Adriana falou nessa pergunta do risco, né? Eu acho que a tua intenção, quando tu perguntou isso, foi o risco de tu tem um dejeto no final, que ele não tá pronto, que tu vai ter que manipular, que tu vai ter que pós-tratar, tem um risco todo associado aí, né? Mas para a pessoa que usa o banheiro, realmente, se ela não vai ter contato, se tiver algum risco, foi alguém que fez um cocô fora do lugar, ou alguém que estava com a mão suja, sabe? Que poderia acontecer em Sim. qualquer banheiro, né? Então eu acho que tem que trabalhar um pouco assim essa, e eu acho que vale a pena porque essa é uma informação muito rica pra gente, assim, porque isso nos dá diretrizes, sabe? Então, porque o que eu acho? Eu acho que para as pessoas tanto faz o banheiro ser seco ou ser com água. Então, o banheiro tem que ser bom de uso, ele tem que ser bonito, ele tem que estar higienizado, ele tem que parecer limpo, ele tem que ser claro, ele tem que ser da estética que as pessoas estão acostumadas, sabe? Então, eu acho que se a gente saísse dessa estética, eu digo para o público em geral, né? Assim, sem julgamento de estéticas. Eu acho que tem pessoas que gostam dessa estética e eu acho que cada um tem que trabalhar com a sua, assim, né? Mas para um público geral, se a gente quer difundir isso e fazer aceitação, o banheiro, a cara do banheiro tem que ser como o banheiro que as pessoas conhecem, sabe? Então, eu acho que esse é muito o caminho. Porque as pessoas falam em banheiro seco, elas já associam, sabe, com essa cabine de madeira mais rústica, que tu não vai ter lugar para lavar a mão. Não, isso não é um banheiro seco. Isso é uma estrutura que algumas pessoas escolhem. Enfim, é meio que uma coincidência, não coincidência, assim, né? Mas de as pessoas que estão mais dispostas ao uso de tecnologias que são mais ecológicas, já não, talvez não se importam tanto com questões estéticas, porque já passaram isso, né? Sabem que o importante mesmo, isso não importa, né? É superficial. Então, talvez as pessoas com uma consciência ecológica mais forte tenham isso mais pronto, assim, e são mais bem resolvidas com isso, né? Então, uma vez que eu sei que aquilo é ecológico, para mim tanto faz. Se tiver limpo, né? Se for de madeira, se for de alvenaria, tanto faz. Eu entendo que aquilo funciona, que tem, né? Mas para a maioria das pessoas, não, né? E aí essa é outra coisa que tu tens que colocar na interpretação desse teu questionário. Porque o público desse evento já é um público enviesado, né? Uhum. É um evento conhecido pelas questões de ecologia, sustentabilidade, o perfil musical é todo, sabe, voltado para um público que tem algumas bandeiras, né? Da ecologia, da sustentabilidade, de um ativismo político, enfim, a gente sabe que. Não sei direito como falar essas coisas, mas não sei se eu posso ser bem direto ou não. Pode sim. Deve. Então, assim, a gente sabe que não vão ter, assim, pessoas, sei lá, pessoas preconceituosas, homofóbicas, sabe, de extrema direita. Essas pessoas não vão estar nesse evento, entende? Sem consciência ecológica. É um público, é um festival que chama pessoas que já têm um perfil. E aí isso faz diferença também nessa aceitação, né? A escolaridade das pessoas
não digo nível de educação, né? Porque educação e escolaridade são coisas diferentes, né? Então, esse nível de escolaridade dessas pessoas, mas diz alguma coisa, né? Então, assim, tem que colocar também que essas respostas são de um público que é um nicho, né? Esse público é bem nichado. Então, talvez se isso fosse para um outro festival, né? Para um festão de carnaval, em algum lugar, já seria outra coisa, assim, né? Certeza. Então, é legal pontuar essas coisas, assim, nesse teu questionário, nessas tuas respostas, que eu acho que a gente tira muita coisa disso, assim. E mesmo para esse público, né, um pouco mais nichado, mesmo nesse público, nas respostas dessas pessoas, a gente percebe, assim, né, a necessidade, talvez, de a gente se aproximar mais de uma estética convencional. E não por isso essa estética convencional não vai ser ecológica, né? Ela pode ser 100% ecológica, né? Com materiais renováveis, né? De fontes ecológicas, enfim, né? Então, coisas para a gente refletir, assim, né? Porque a nossa missão aqui é difundir, né? A ecologia dentro do saneamento. E a nossa, no nosso grupo, né? E a permacultura tem muito isso também, né? E se a gente quer difundir, a gente tem que se unir, né? Assim, não dá para a gente bater contra 100%, assim, a gente tem que ceder em algumas questões, né? E eu acho que essa aproximação mais dessa estética mais comum, que as pessoas estão mais acostumadas, esse é muito o caminho, eu acho. Né? E eu acho que a gente pode ficar satisfeito com isso também. Eu acho que a gente consegue agradar os dois lados, sabe? Então. Seria bem melhor, né? Seria o ideal. Mas eu acho que isso acaba barrando um pouco na própria estrutura do festival, né? Que Assim, teve tem questão talvez de tempo custo, e tem coisas isso só para tudo, né? aquela estrutura. É. Mas foi bem discutido assim no pós que eles tentariam melhorar a estrutura dos banheiros para os próximos, pensar numa estrutura que fosse fixa, porque essa estrutura foi toda desmontada depois, então E eu imagino que melhorar mesmo. se ela ficar lá montada, ela não vai durar mais de um mês, pegando chuva e pegando. Não dura, entende? Não. Então, assim, às vezes a gente pensa no custo, mas no curto prazo, né? Esse festival tem muitos anos e provavelmente vai durar mais muitos, né? Então, pensar numa lógica talvez de um investimento maior durante alguns anos, patrocínio, eu sei que ele é todo autossustentado, assim, né, em termos de recursos, mas fazer um planejamento mais de longo prazo, né? Talvez construir estruturas melhores, vai ter um investimento inicial maior, mas ela vai durar, né? E talvez compense, assim, né? Tem que fazer as contas, claro, né? Mas tentar não perder o espírito, assim, né? Do festival, da questão de como ele se autogere financeiramente e tal, né? Mas, enfim, para alcançar o objetivo maior, que é a sustentabilidade do evento, a aceitação, a difusão de todo esse padrão de sustentabilidade e tal, né? Para chegar nesse objetivo, que também é o do festival, eu acho que é um caminho que vale a pena, né? Sim, Certo? muito. Eu acho que era isso, gente, também. É um ponto a se pensar e a discutir com as pessoas que idealizaram, né? Depois desse TCC apresentado, tem essa parte toda do feedback que eu preciso mandar para eles. Eu acho que são pontos bem relevantes. Uhum. Com certeza, sim, né? Mas da minha parte é isso também. Tá tudo muito bom. Tem algumas questões pontuais que eu te mando. Eu acho que a gente vai trabalhar mais com esse material, né? Talvez com a avaliação do que foi produzido de fezes, né? Para a gente saber também, né? O ponto em que tá, o que pode fazer com cada lote, assim, né? De bombonas que foi tratada em função das interferências que tiveram, né? Tem coisas que provavelmente vão ter que ser descartadas com mais cuidado, tem coisas que vão poder ser reutilizadas, né? Mas a gente tem que fazer toda essa avaliação para saber, né? E é isso. Parabéns. Obrigada, professora. Tá ótimo. Marilise, tem alguma
alguma pergunta específica que você gostaria de fazer? Ou Fernanda teria alguma colocação a mais? Gostaria de responder pontos, explicar alguma coisa? Eu podia ficar falando a tarde toda aqui, né? Mas não dá. Eu acho que já cobriu a parte. Foram pensamentos bem valiosos, assim. Realmente na parte de interpretação das perguntas, estruturação, parece simples aplicar um questionário, mas tem toda essa coisa de, às vezes, o que a gente entende não é o mesmo que a pessoa entendeu. Então, talvez para as próximas trabalhar melhor esse questionário. E aí fico curiosa também na aplicação desse questionário em, por exemplo, agricultores do CETRI, que usam o banheiro do CETRI. Talvez as respostas seriam totalmente distintas por serem agricultores, enfim, igual a Adriana falou. Mas foram pontos realmente bem relevantes para o trabalho. Agradeço a contribuição das duas. Eu acho que da minha parte é isso. Tá, então, obrigado, Maria Elisa, também pelas colocações todas. Como essa sessão é pública e nós temos 2 visitantes, então eu convido a todo mundo, demais, Maria, Eduarda e Gabriel, se quiserem fazer suas colocações, sugestões, tiver alguma pergunta, qualquer coisa, esse é o momento de vocês participarem também, fiquem à vontade de fazer as colocações de vocês. Em seguida eu farei as minhas também, mas deixa eles falar primeiro, já que estamos aqui. Gabriel e Maria Eduarda? Acho que eles não vão querer falar, não. Eu acho mais nenhum ponto a adicionar. Esqueci que eu estava montado. Acho que só dar os parabéns para a Fernanda pela toda essa batalha, por ter conseguido terminar esse TCC aí. Meus parabéns. Ai, obrigada, Gabs. E a Dudinha vai ficar bem quietinha na dela. Gostei das colocações, tanto da Adriana quanto da Maria Elisa. Muitas coisas que eu não tinha pensado enquanto eu estava lendo o trabalho e estava conversando com a Fernanda para algumas coisas sugestões que a gente deu para melhorar o trabalho durante, né, depois da qualificação. Uma coisa que eu senti falta, eu pensei em te falar e eu não te falei, Fernanda, que eu acho que eu posso te ajudar, então é realmente falha minha. Mas na parte da utilização desses resíduos, eu gostaria até de saber com a Maria Elisa se costumam ter análise, se tem alguma análise de nutrientes do resultado desses banheiros. Costuma ter esse tipo de... Tem tipo uma análise, eu diria, mais química? Não tanto a parte de contaminação, Posso mas a parte responder, professora? Pode, responde. agronomicamente falando, nutriente, assim. Pois é, eu pensei agora eu digo quando eu estava montando a apresentação. A gente tem uma análise dos nossos biofertilizantes do laboratório, incluindo as fezes tratadas com ureia, mas não vai ser desse lote, né, do evento, mas a gente tem toda a caracterização nutricional do fertilizante, sim, que seria o fertilizante parecido, né, com o mesmo tratamento, enfim. Eu não coloquei no trabalho. Talvez isso seja um ponto que seja interessante. Não sei se cabe por não ser exatamente o mesmo lote. Mas vai ser muito parecido, né? A não ser que a dieta fosse muito diferente, ou um público de crianças, aí onde tem muita variação de absorção de nutrientes, mas assim, enquanto adultos e uma dieta padrão brasileira, assim, não tem muita variação, né? Então, tu pode falar que essas fezes, muito provavelmente em função da idade dos geradores e da dieta, uma dieta mais típica, assim, né? Proteica, enfim, variada, né? Balanceada. Aquilo ali é o que a gente espera, mais ou menos, que tenha, né? Colocou na revisão, né? Só trazer para baixo. Mas Eu já acabei de achar aqui, inclusive, que já tinha uma apresentação de um curso de saneamento que foi feito no laboratório.
com essa caracterização nutricional. Então, tem em média 0,5% de nitrogênio, 2,2% de fósforo e 2,1% de potássio nas fezes tratadas com ureia. Essa é mais ou menos a composição nutricional. E aí eu posso adicionar no trabalho. Acho que pode dar uma enriquecida nisso. Faltou na apresentação também, né? Eu deveria ter colocado, mas acabou que Então, passou eu batido. acho essa informação muito, muito, muito útil, porque aí puxando realmente a alçada, pelo menos um perfil que eu tenho diferente do de vocês três, é que a partir desses dados eu consigo calcular a quantidade que pode ser utilizada para cada cultura, Uhum, sabe? E daí, sim. e isso sim, daí passa a ser útil para aplicação depois. Então você ajuda a fechar mais o ciclo, além da história de você dizer, pode ser utilizado para essas culturas que tem na região, né? Eu acho que você não precisa entrar nesse nível de detalhe. Se você quiser, eu te ajudo, mas porque a gente precisaria ter uma análise de solo também do local onde seria aplicado, mas dá para ter uma ideia aproximada de Dá, quanto que poderia ser utilizado em cada cultura. E daí esse sim. cálculo é o tipo de coisa que agrônomo faz. A gente faz também nos nossos trabalhos, né, para a gente conseguir fazer a aplicação e os estudos de decaimento, a gente também faz. Eu não fiz justamente por conta dessa parte que falta, né? A gente não tem essa quantidade de nutrientes que tem no solo, então aí seriam estimativas com base num critério que a gente definiu. Então aí eu não coloquei, mas foi uma coisa que eu pensei e também acabou que não teve energia ali para o final de fazer. Mas pode ser que entre, não sei. Talvez aí uma extrapolação, escolhendo um nutriente limitante, que no caso a gente usa o fósforo como nutriente limitante. Exatamente isso que se faz. Tipo assim, a gente calcula baseado normalmente no que tem mais, assim, né? No que tem mais no adubo, no caso. Daí o resto complementa de outras formas. Para evitar saturação no solo, né? Para evitar poluição e coisa parecida. Uhum. Mas dá para considerar a quantidade também segundo a demanda da espécie, a demanda daquela espécie de planta, daquela planta. Então, tipo assim, seria até esta quantidade. Porque se o solo já tiver, isso é descontado da adubação. É assim que funciona o cálculo, basicamente. Uhum. A gente pode ver isso depois. Isso, posso te ajudar nessa parte de adubação, eu te ajudo. Tiveram outras colocações que eu passei para Fernanda, não vou trazer todas aqui agora, mas eu gostaria de ouvir a Adriana em relação. Que eu senti uma falta da permacultura mais aparente. Eu achei que o trabalho ficou absurdamente redondinho na parte de engenharia, mas eu senti falta da amarração com a permacultura. Mais amarração, assim, tipo, ao longo do texto disso ia aparecendo. Ela fez o possível dela, e daí eu gostaria de ouvir, principalmente da Diana, mas a Maria Elisa, se ela quiser, justamente talvez até por não dominar a questão da permacultura, mas tipo, o que vocês talvez tenham sentido falta de que poderia ter alguma explicação maior neste sentido ali dentro. Porque considerando que é um TCC de especialização em permacultura, eu acho que seria legal tentar fazer com que aparecesse mais permacultura ao longo do texto. Pra não ser apenas uma questão técnica, né? Como eu não sou da área, eu vi um melhoramento nessa parte, porque não tinha, estava faltando na qualificação, aí vocês pediram, eu vi que ela incluiu um item e tem ali a permacultura, né, falando um pouco mais. Então, assim, da minha visão, ela trouxe, né, o que foi pedido na qualificação. Mas é isso, né? Para mim já é bastante. Então, antes da Adriana responder, Maria Elisa, e você acha que o que ela trouxe já te satisfez em saber, tipo assim, eu acho que isso aqui já te explicou o que é permacultura? É porque eu não sou, assim, zerada na permacultura, assim, né? Então, mas para mim, sim, eu tô ok, assim, né? Isso é bom. Com esse elemento que ela trouxe a mais, né? Colocou um item mais específico e algumas referências que são importantíssimas para vocês, assim, né? E eu acho importante te ouvir justamente por isso, porque uma visão de alguém que não é exatamente
é especialista na área, é para saber, tipo assim, aqui você acha que te saciou a informação que ela trouxe. Então isso é importante. E Adriana, o que você acha? Teria alguma sugestão nesse sentido? Eu acho que o trabalho está trazendo as informações da permacultura. Eu fiz algumas sugestões de como incluir mais fechamento de ciclos e design nas conclusões finais, mas já que o Marcelo está falando, né, para a gente puxar mais nesse sentido, eu acho que uma ideia legal é quando você está falando em cada capítulo de referência bibliográfica, você trazer alguma referência da permacultura também. Então, algum princípio, como diz o princípio de não produza desperdícios, como diz o princípio, entendeu? E trazendo os princípios da permacultura e as metodologias de design também, referenciando também dentro do texto. Eu acho que o texto ficaria mais atrativo para os permacultores que vão consultar, né? A pessoa vai procurar permacultura, banheiro seco, vão achar seu trabalho, porque tem trabalho que o título é maravilhoso. Aí a gente vai ler, é um negócio árido, chato, eu durmo no meio e largo mão. Né? Então, o seu não, o seu tá integrado, a questão da permacultura, está bem amarradinho. Então, se você colocar mais ainda esses detalhes, vai ficar um texto bem gostoso de ler e o nosso objetivo é que as pessoas leiam nossos trabalhos, né, Fê? Eu adoro quando alguém fala li sua dissertação de mestrado, eu fico, ai meu Deus, foi para isso que eu Fica escrevi, feliz, não né? foi para deixar numa gaveta, né? Eu acho que isso vai de encontro com a dificuldade que eu tive de encontrar materiais científicos da permacultura. E também vem, acho que, da minha formação, né, engenheira sanitarista, já puxa ali mais para a parte da engenharia e tudo mais. Mas eu também senti muita, muita, muita falta de material, artigos científicos que abordem a permacultura. Tem pouquíssima coisa. Uhum. O que a gente Mas aí tem são mais materiais informativos, digamos assim, uhum, cartilhas de alguns lugares, eu não sei se eu posso dizer que são empresas, mas eu acho que organizações, né, de uhum. permacultura, isso tem bastante, mas eu senti falta de artigo científico, de cunho científico mesmo, Eu que acho que ligasse como o saneamento com a permacultura. as fontes originais da permacultura para nós são as obras do Bill e do David, eu acho que ok citar, mesmo não sendo artigo científico, sabe? São as nossas fontes, as nossas bíblias. Eu acho que tudo bem citar, e aí você cita coisas de artigos para o tema específico que você está abordando. Perfeito, Inclusive, Adriana. essa tua dificuldade deixa muito claro a importância da especialização em si. E a importância desses trabalhos que todos vocês, você e todos os teus colegas estão tentando fazer na medida do possível. Mas pensando que o nosso curso ele é um curso interdisciplinar ou transdisciplinar, e lembrando que, por exemplo, nas áreas de ciências humanas, muitas vezes as referências bibliográficas são livros, não necessariamente artigos, né? E Sim. na permacultura existem bastante livros, muitos livros. Eu citei o livro do Bill Morrison ali, eu só não citei o David, Não, mas claro, e não foi tem como você o ter lido fim. todos esses livros também para você ter conhecimento de todas as Exatamente. fontes, né? E como a Adriana falou, realmente o Bill tem um monte de livros, mas eu acho que o Designer's Manual dele é um dos mais completinhos, assim, né? Dos livros, assim. Depois tem outros menores, outros mais específicos. O David tem poucos livros, mas tem. O David tem uns 3 livros, assim. E alguma coisa ele sempre fala de saneamento. Em todos os livros dele. Então eu acho que ambos dá para buscar os capítulos específicos de saneamento e ver o que eles tratam em relação a isso. Para não pegar o livro inteiro, né? E se a Adriana lembrar de alguma bibliografia permacultural que trabalhe com saneamento também, e puder trazer depois, entrar em contato contigo, eu acho que isso pode ajudar. Porque eu também, a Fernanda me perguntou, tá, mas tem sugestão de livro? Eu também fiquei tipo assim, tá, eu lembrei desses, exatamente, que são os básicos,
e não consegui muito além, porque eu não fui atrás, assim, sabe? Em relação a banheiro seco, tem Humanure Handbook, mas ele fala mais de Eu compostagem, aqui na né? minha sala. Ele fala mais de compostagem, né, Maria Elisa? Aí não sei se seria o caso, mas é o mais permacultural que eu conheço, assim, de saneamento ecológico é esse. É, Eu gostei do desafio, vou escrever um livro de saneamento permacultural. por favor, Vamos, Marcelo, vamos nós. chama a Fernanda para contribuir também. Vamos, Maria Elisa também. É, claro. Não, eu acho que é essencial, na real. Acho bem importante. Acho bem importante mesmo. Tá, colocado tudo isso. Mais alguma questão que você gostaria de colocar, Fernanda? Não, por mim é isso, pessoal. Só agradecer mesmo as contribuições. Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pedir licença para Fernanda. Demais visitantes, como a Maria Eduardo, o Gabriel e as membros da banca, podem permanecer. A Fernanda sai, depois eu dou um toque para ela por WhatsApp para ela voltar, que daí a gente vai fazer a avaliação dela. E daí você dá esses 5 minutinhos, Fernanda vai tomar um café, fazer xixi, aproveita e descansa. Daí daqui a pouco você volta. Tá, eu te aviso. Perfeito. Já Essa volto parte não então. a parte da avaliação não vai ficar gravada, tá? Porque vai que a gente resolve triturar ela depois, então daí isso não precisa ficar pro público. Não, brincadeira, isso não vai acontecer. Ai, 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 socorro. Então vai lá, Tá, até daqui a descansa. pouco. Até daqui a pouco, Obrigada. Fernanda. É que faz um barulho do encanamento quando a máquina tá ligada e aí acaba atrapalhando. Desculpa, perdão. Então vamos lá. Gostaria de dizer que o seu trabalho está aprovado. Então, meus parabéns. Aí, E você recebeu o conceito A no projeto de conclusão de oh, curso. E deverá muito seguir bom. as recomendações da banca, que depois a gente vai melhorar esse textinho aqui, depois a gente passa para você. E que é para você considerar também a questão gramatical e de revisão de ABNT e gramática e vírgula e ponto e acentuação e tal, não sei o que. Elas podem ter pontuado alguma coisa, mas se elas não tiverem pontuado, recomendam que você também dê uma olhadinha nisso. Tá? Uhum, Peça para talvez alguém que seja bem entendido do assunto para dar uma olhada para você. Que isso vai ser importante. uhum. Beleza. Então, Sim. grato disso. Alguma pergunta em relação a esta final da avaliação? Não, é só assinar. Eu acho que eu não preciso assinar essa Não, ata, você né? precisa assinar sim, mas daí depois da gente escrever o textinho direitinho para você. E eu já me Ah, informei, vocês têm 30 dias para finalizar o trabalho de vocês e ter a versão final já prontinha, bonitinha para entregar para a biblioteca. Esse é o prazo para todos vocês. ok, Maria Elisa, quer falar alguma coisa? perfeito. Ou Adriana? Não, só parabenizar a Fernanda, né? Que não é fácil também, né? Quando ela me disse que ia se meter, assim, né? Numa especialização em permacultura. Eu não lembro quando tu começou, foi junto com o doutorado, ou quando eu estava terminando o mestrado, alguma coisa assim. Eu falei, Foi em Deus! março do ano passado, praticamente no começo do doutorado. Falei, meu Deus, Fernanda. Mas a É. Fernanda é multitarefas mesmo. Mas parabéns, ficou ótimo. Acho que veio a casar muitas coisas, né? No teu perfil, mesmo dentro da academia, né? E ter essa experiência prática. E eu acho que foi muito bom. Foi bom para o festival, foi bom para o saneamento e permacultura, foi bom para a tua formação também, né? E ficou um trabalho muito bom. Acho que a gente pode tirar uma boa publicação dele. Ah, tomara. Principalmente com essa parte final de avaliação do material e tudo, né? Para mim foi muito boa a experiência profissional, assim, digamos, né? Além da educacional da permacultura. Agradeço a avaliação, os comentários, eu acho que tudo foi muito válido. A experiência do laboratório também, né? Que se não fosse pelo RESA, eu não teria feito
esse tema, então, total agradecimento a essa nova forma de saneamento que a gente repensa todos os dias, enfim. Para mim é um grande orgulho de fazer parte de um laboratório que tem essa missão de recuperação de nutrientes, mesmo de recursos. A Diana quer colocar alguma coisa também? Só agradecer por estar nessa banca tão ilustre, parabenizar a Fernanda de novo e dizer que sou parceira para futuros projetos, estou à disposição para tirar dúvida, para ter ideias, para bater papo. Tamo junto. Obrigada, Adriana. Muito Bom obrigada. saber também. Claro, Maria Elisa. Agradeço a Maria Elisa, a Adriana, ao Gabriel e a Maria Eduarda, que estava aqui antes, pela participação. Fernanda, tenho algumas colocações rapidinhas agora. Meus parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que você foi corajosa. Fico muito feliz de você ter feito essa especialização como um todo. Você trouxe várias contribuições ao longo do curso, muito pertinentes, porque você, queira ou não, você é especialista na tua área, né? E está se tornando uma referência, que assim seja. Espero que seja mesmo, é bom. E queria saber, assim, aliás, vou abrir um parênteses aqui, há 2 semanas atrás eu estava viajando em Rondônia, fazendo uma pesquisa de campo de permacultura brasileira. E daí, como eu sou técnico em saneamento, o local onde eu estava hospedado lá em Rondônia é um espaço rural que desenvolve vários trabalhos com indígenas. E Rondônia é o estado, segundo eles, é o estado do país que tem o pior situação de saneamento do país, assim. Então daí quando os caras viram que eu era técnico em saneamento, eles falaram, você pode dar um curso pra gente sobre saneamento ecológico? Eu falei, tá, posso, né? Tipo, eu acho que é importante eu pagar a minha estadia de alguma forma. E daí eles mobilizaram pessoas e eu dei uma oficinazinha, assim, de um dia básica, de introdução sobre saneamento ecológico. E os dados do teu TCC, eu utilizei muitos deles para passar informações para eles. Quer dizer, me ajudaram bastante para isso também. Então, consequentemente, os trabalhos da Maria Elisa, que você usa ela bastante como referência. E, obviamente, tem referência da Diana também, porque vocês são referências no assunto. E daí eu acabei utilizando muito do que vocês falam nos seus trabalhos para passar a base para o pessoal e para eles, o feedback que eles me trouxeram foi algo muito revolucionário, assim, tipo, o que para nós é uma coisa muito, muito, muito básica, para eles foi algo tipo, gente, como a gente nunca tinha pensado nisso, sabe? Nossa, é importante então prestar atenção nesse tipo de coisa, sabe? E é isso que é o legal, e isso demonstra a importância do trabalho que vocês desenvolvem, como um todo, assim. E a ideia foi justamente dar um toque a mais para essas pessoas, porque eles acabam levando essas técnicas todas para as aldeias indígenas e para locais remotos onde não tem nenhuma opção de saneamento. Então, para eles terem pelo menos algumas noções básicas, foi essa a ideia e o enfoque que eu bati bastante nessa palestra. Então, eu queria dizer que vocês já são referência, tá? E principalmente nesse sentido, referência para lá na ponta. Ser referência científica para quem está na academia é fácil, mas ser referência para quem está lá na ponta, aplicando diretamente com aquela pessoa que não sabe nem o que é uma revista, sabe? É muito importante. Então é legal trabalhar com essas pessoas. E eu queria ouvir de você, Fernanda, só tipo assim, diferente do TCC em que você foi banca, que foi o do Vinícius, o Vinícius ele já era permacultor antes de entrar na especialização. Qual a tua visão? O que você pensava antes de entrar na especialização e como que você está saindo agora? Porque provavelmente a gente não vai se falar tanto, pelo menos publicamente, assim. Como você sai agora, Olha, uma quase especialista em permacultura, porque permacultura você já é. é uma coisa bem engraçada, porque eu acho que o meu contato com a permacultura vem da infância, porque o meu avô é agricultor familiar, então muito do que eu aprendi ele já fazia, sem saber o que fazia, sabe?
Então, eu acho que esses conhecimentos da permacultura são conhecimentos ali dos agricultores, dos povos originários, que são passados ali de pais para filho. Eu aprendi muito na permacultura, eu acho que o meu maior aprendizado foi a troca que a gente teve com uma turma muito bem, como que eu posso dizer, muito bem informada. A nossa turma era, vamos dizer assim, de alto calibre, doutores. Então, eu tive muitas trocas em outras áreas que não a parte de zoneamento, saneamento, a parte social para mim me marcou muito, por exemplo, com o contato com a Cláudia, que era historiadora, da Érica, que era educadora do campo. Eu confesso que em alguns momentos eu senti muito incômodo por achar a permacultura um lugar muito masculino e às vezes fechado e com uma cabeça, com uma coisa fechada de é isso e ponto. E às vezes isso me causou um pouco de frustração ao longo do curso, mas assim, eu trago a experiência como boa, porque eu evolui muito. E é claro, né? Foi muito difícil, porque eu acabei sacrificando muitos finais de semana, não descansando, tendo muita coisa na cabeça, mas o saldo para mim no final foi muito positivo, porque eu aprendi muitas coisas novas, pude passar um pouco do que eu sabia, e eu acho que também tirei ali todo o exemplo que eu tinha do meu avô como muito verdadeiro, de que é possível sim a gente fazer coisas diferentes, com cuidado com a terra, cuidado com as pessoas, investir no saneamento sustentável, investir em produção de alimento sustentável. Então é uma experiência bem positiva, assim, no final. É isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso. Respondeu bem, sim. É, agradeço a tua colocação. A Maria Elisa, que ela tem uma compreensão bem permacultural, no sentido de que eu explicando para as pessoas que estavam lá, eu comecei a palestra falando, tipo, eu tinha que falar o que era permacultura, porque muitos não sabiam o que era permacultura, e tipo, tá, apesar do assunto da palestra ser saneamento, eles precisam ter uma noçãozinha, porque eu queria falar de permacultura mais do que de saneamento em si, né? E daí o exemplo que eu dei para eles foi a ideia de fechar ciclos, realmente, sabe, de tipo de poupar energia, fechar ciclo, quer dizer, aproveitar o máximo o local e menos cadeias longas, né, que tragam coisas de fora e tal, e daí eles conseguiram visualizar um pouquinho. Usei aquele exemplo do chá, usei exemplo do próprio banheiro seco, no sentido de fechar ciclo, tudo resolvido o mais localmente possível, e assim vai. Então, quer dizer, é um trabalho que vocês vêm fazendo há bastante tempo, e nisso vocês são muito boas, né? E quando você fala que, tipo, o legal de ter várias pessoas de áreas diferentes, o que eu acho rico da permacultura é justamente meio que forçar essa interdisciplinariedade. Forçar a gente tentar pensar um pouquinho fora da nossa casinha. E foi esse o desafio que eu tentei propor para você o tempo todo enquanto tava escrevendo. Tipo assim, tá, ok, a parte de engenharia tá rico, mas vamos tenta mostrar os outros lados também, naquilo que você for possível. Mesmo que você não tenha referência, mas nas tuas considerações, no que você acha que pode e tal. E daí para refletir um pouco a respeito disso. E o que vale de qualquer forma é que parabéns, o teu trabalho está muito bom e espero que você consiga agora só enriquecer ele com o que falta e fazer jus a permacultura na tua vida como um todo daqui para frente, tendo teu avô como referência, que eu acho Sim, que é uma boa referência. sim. Eu acho que é basicamente isso, né? A permacultura não é uma coisa tecnicamente acadêmica, e eu tenho toda essa vivência, cresci com ele, e ele para mim, ele é uma referência de permacultor, mesmo que ele não se denomine assim. Se você perguntar para ele, ele vai dizer que ele é agricultor. Ele foi agricultor a vida toda. Mas esse é o ponto. A gente pegar essas semelhanças, né? Porque às vezes a permacultura não é só o que está no livro de uma pessoa que resolveu fazer um zoneamento e dizer que é X, Y, Z. Mas é um combinado de técnicas que já são usadas há muito tempo, de conhecimentos que já estão ali há muito tempo. É passado de pai para filho, é uma coisa mais orgânica, digamos assim.
para mim é um grande orgulho, né? Eu tô sendo especialista agora numa coisa que eu acho que meu avô domina 100 milhões de vezes mais do que eu. Então é de certa forma uma forma de honrar ele como pessoa, agricultor, permacultor. Perfeito, muito obrigado. Vocês querem fazer mais uma colocação final? Senão encaminhamos para os nossos finalmente aqui. Então, já agradeço todo mundo. E agora deixo com vocês as palavras finais antes da gente desligar. Mais alguma coisa? Aberto a quem quiser falar. Eu Acho que é não. isso. Ah, Fala, Adriana. só agradecer de novo e dar os parabéns. Espero que seja o início de uma carreira brilhante, o início, não a continuação, né, Fernando? E que a gente construa coisas para o Brasil, para o planeta, para a gente conseguir colocar em prática coisas que possam realmente ter um efeito para adiar o fim do mundo, para reverter o fim do mundo, que tanto se fala, né? E que a gente só é permacultor porque a gente acredita que é possível fazer algo, né? Sim, Alimentar sempre essa chama dessa esperança. que assim seja. Então tá, obrigado, Adriana. Maria Elisa, palavras finais. Pode ser só obrigado. Pode ser... Não, eu como acompanhando assim, né, a trajetória da Fernanda por um pouquinho mais de tempo, me sinto muito orgulhosa assim de toda a trajetória dela, da força, do espírito, desse resgate assim, né, e dessa sensibilidade que ela tem, e ela coloca isso muito no trabalho, em tudo que ela faz, e ela tem muito que confiar, assim, ela é muito mais do que ela pensa que é, assim, né? Essa menina tem uma força incrível, assim, um potencial de trabalho, uma força e uma sensibilidade muito grande, assim. Tenho orgulho dela, tenho orgulho de todos os meus alunos, assim, mas esses que eu acompanho por mais tempo, a gente fica, Ai, vou né, chorar. meio mãe, assim. Assim eu vou chorar. Ah, mas é isso. Obrigada, Também me professora. emocionou com a história do teu avô. Ai, Mas é isso, obrigada. gente. Foi ótimo. Para mim é um orgulho danado. Tanto representar o meu avô, assim, academicamente, quanto estar no grupo, esse, enfim. Mesmo de longinho, assim, aos cuidados da família, eu sinto muito orgulho. Obrigada mesmo, obrigada por ter aceitado, sei como é difícil e corrido. Enfim, disponibilizou seu tempo, leu o trabalho, me ofereceu a oportunidade de ir para o Psicodália, trabalhar, e, enfim, Né? só Só tenho um sucesso. agradecimento. Obrigada, professor. Então, obrigado a todas vocês. Obrigado, Gabriel. Parabéns, Fernanda. Agora pode chorar. Você não chorou até agora. Obrigada! Pois é, eu ando meio emocionadinha. Obrigada. Aproveita. A gente vai segurando, né? Eu ia tirar aqui, gente. Meu Deus. Fique à vontade. Mas Então, obrigada, valeu, galera. pessoal. Mantemos contato virtualmente só para lapidar o trabalho da Fernanda. Qualquer dúvida esteja à disposição. Dá aquele descansozinho agora, já que você foi corajosa de tentar fazer doutorado, fazer especialização. Tem gente que realmente não bate bem, mas tudo bem. E então, finaliza isso agora para poder focar no outro. Mas descansa, tira uns 2 diazinhos só para descansar a cabeça. Claro, se tiver um insight, alguma coisa, tipo, não, eu tenho que botar isso, você anota, mas tipo, deixa pra botar depois. Tá? Tira uns 2 dias É, assim. Curte o final de semana. amanhã é dia com os meus sobrinhos. Eu vou levar eles ao Isso. museu, não vou fazer nada. Talvez semana que vem a gente comece mesmo de Isso. volta. Daí, enquanto isso, Mas agradeço imensamente, é, pessoal. Acho que não tenho nem palavras. Estou emocionada aqui, inclusive. Muitíssimo obrigada. parabéns. Obrigado, Adriana, Maria Elisa, Fernanda. E valeu. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Tchau. Boa tarde para todo mundo. Tchau, gente. Até mais.